Vamos falar de rejeição? Eu comecei a falar às 3 horas. Rejeição, eu digo para você que é a pior dor que o ser humano pode sentir. Porque nós fomos criados por Deus para sermos supridos emocionalmente. E assim como o nosso corpo precisa de água e de comida, emocionalmente nós precisamos de amor, nós precisamos de palavras de aceitação, nós precisamos... E quando a gente fala de amor, não é só um amor com palavras, que implica em palavras de aceitação, mas nós precisamos de amor de toque. Nós somos pessoas de toque. Deus é um Deus de toque, você já reparou isso? Ele desceu, ele podia ter dado, ele disse e ele criou a luz, ele disse e ele criou os animais. Mas o único momento na criação que está escrito que Deus desceu, tocou e falou, foi quando ele criou o homem e a mulher. Então, nesse momento, ele saiu dos céus, ele não só disse, ele desceu, ele tocou, ele formou, ele soprou. Então, teve toque. Nós temos um Deus de relacionamento, um Deus de aliança, Deus de relacionamento. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou dessa forma. Por isso que nós precisamos de beijo, por isso que está tão difícil na pandemia. Nós precisamos de beijo, nós precisamos de abraço, nós precisamos... As palavras também são toque, um toque de aceitação. Então, como nós fomos criados por Deus para sermos amados, para nos sentirmos importantes, para nos sentirmos um sentimento de pertencer, nós precisamos ser protegidos, ter esse sentimento de proteção, aprovação e amor. São os 3 principais sentimentos que nós temos. Necessidades básicas emocionalmente. Quando nós somos desprovidos de um desses elementos na nossa infância, na nossa adolescência, nós ficamos pessoas descompensadas com uma grande raiz de rejeição. As figuras de autoridade colocadas na nossa vida, elas são a base de tudo isso. Então, os nossos pais, os nossos professores, nós precisamos desse incentivo, dessa proteção, dessa aceitação por parte deles. E quando isso não acontece, porque muitas vezes não acontece, não é só com você. Eu digo que 80% das vezes não acontece, porque a partir do momento que nós saímos do Éden, nós fomos colocados num ambiente hostil. Não é só com um clima que já não era mais perfeito, não é só com um envelhecimento, falando de corpo, com a possibilidade de adoecer e a certeza de morte. Não é só isso que nós perdemos, não foi só vida a nível de bios que nós perdemos também o equilíbrio emocional. Então são pessoas desequilibradas, pessoas com necessidades, e essas pessoas casam umas com as outras e elas vão ter filhos, elas não estão emocionalmente restauradas e elas vão transferir um legado para essas crianças que não vão ser supridas emocionalmente. É um ciclo vicioso. Os pais não foram supridos e as crianças não serão supridas, que também não suprirão quando esses forem pais. Então, a partir do momento que você tem o buraco rejeição em você, a raiz da rejeição está firme em você, você começa a ter um tipo de comportamento que vai distorcer a sua visão do mundo e também vai prejudicar todos os teus relacionamentos. Em primeiro lugar, uma pessoa que é rejeitada, por exemplo, à tarde uma pessoa falou, eu tive pais legais, eu não me senti rejeitado no meu ambiente família. Mas não é só no ambiente família, no ambiente social. Pode ser na escola, pode ser com os amigos, com o bullying e etc. Então, o importante é você saber que algumas pessoas, elas têm experiências que marcam mais nessa área.
Se você parar para pensar na Bíblia, nós vemos claramente que Gideão, ele tinha esse sentimento de rejeição pelo comportamento dele, pelas palavras dele, ele se sentia um zero à esquerda. Não era só uma questão de baixa autoestima, aliás, a baixa autoestima também é pelo sentimento de abandono, de rejeição, é a dor pior que um ser humano pode receber. Nós vemos várias pessoas na Bíblia com sentimento de rejeição. Eu tratei de 2 delas à tarde, que eu vou repetir, porque elas, a despeito de nós termos muitas outras, elas se casaram, esses 2 que eu vou falar, e eles mostram o quanto isso pode prejudicar também o casamento e os filhos que estarão dentro desse casamento. Quando a gente fala de rejeição, a rejeição ela pode desencadear um pêndulo que ele vai oscilar dependendo do teu temperamento. Se você é uma pessoa extrovertida ou introvertida, eu não quero entrar nem no mérito de todos os temperamentos, senão a gente vai desvirtuar o nosso assunto. Nós vamos falar mais de temperamento do que de rejeição. Outro dia eu marco para falar só de temperamento. Eu vou dividir os temperamentos em introvertidos e extrovertidos. Então, se você for uma pessoa mais introvertida e mais sensível, o sentimento, a raiz de rejeição vai desencadear em você simplesmente, sabe o que? Você vai se tornar uma pessoa hipersensível. O equilíbrio de todo mundo e o que Deus nos deu é sensibilidade. Agora, ser hipersensível, você vai sofrer muito, porque você vai interpretar as coisas você vai interpretar conforme a tua visão distorcida por causa da raiz de rejeição. Como uma pessoa rejeitada, ela tem necessidade absurda de aprovação o tempo todo, ela vai ficar sempre, ela vai estar com o peito aberto para qualquer tipo de crítica e ela interpreta tudo como crítica. A pessoa nem está criticando, ela já interpretou como crítica. A pessoa nem rejeitou, ela já interpretou, porque a dor do abandono é tão forte que qualquer gatilho no presente leva para a janela traumática da dor do abandono. Qualquer um. Uma pessoa que não disse bom dia direito, pronto, já é um abandono. O cônjuge que não fez uma mínima coisa, já é uma rejeição, já é um abandono. Então, é uma pessoa hipersensível. Ela pode ir para esse pêndulo, se ela for uma pessoa mais introvertida. Agora, se ela for uma pessoa mais extrovertida, o pêndulo da raiz de rejeição pode cair num extremo oposto e ela pode se tornar uma pessoa agressiva. Você sabia que por detrás de uma pessoa agressiva tem uma pessoa muito insegura? Começa a olhar a pessoa agressiva com outro olhar. Na verdade, ela esconde toda a insegurança dela por detrás da agressividade. E é isso. O que eu quero te dizer é que o outro pêndulo, o outro extremo da raiz de rejeição é justamente o que eu acabei de dizer. É a agressividade e a insensibilidade. Essa insensibilidade faz com que você se torne uma pessoa que rejeita. O rejeitado rejeita. E aí ele é desapegado. Ele não sabe beijar, ele não recebeu beijo, não recebeu abraço. E aí ele vai perpetuar aquele ciclo. Ele não sabe beijar, ele não sabe abraçar e nem procura aprender, porque na verdade ele rejeita o mundo, rejeita todo mundo. Eu estava contando à tarde que o meu pêndulo de raiz de rejeição foi para o outro extremo. Eu não era agressiva, mas eu era uma pessoa desconectada, uma pessoa que eu não tive uma grande amiga de infância, de adolescência, porque eu preferia não me conectar. Isso é um mecanismo inconsciente. Eu preferia não me conectar a ninguém. É um fenômeno tartaruga também. Além desse pêndulo, tem o fenômeno tartaruga que para você não ser ofendido, você se isola. Então, um isolamento social, não esse atual, mas eu digo então isolamento emocional. Uma pessoa que não se abre para relacionamentos. Mas o outro desequilíbrio da raiz de rejeição, ela se abre demais. Ela aceita qualquer coisa, qualquer namoro, qualquer relacionamento tóxico. Basta a pessoa dizer bonitinha, pronto, já se apaixona,
porque ela é carente. A raiz de rejeição transforma as pessoas numa super hiper carência, que ela aceita qualquer tipo de relacionamento tóxico e aceita qualquer tipo de depreciação, porque ela não merece, ela tem um sentimento de não merecimento muito forte e ela vai ser um capacho. É uma pessoa que vai também, aquele tipo de pessoa meio grudenta, porque ela tem uma necessidade, tem uma carência tão absurda, um medo de perder tão acentuado, que ela vai ficar sempre, qualquer atraso, qualquer falta de telefonema, interpreta por abandono. Às vezes não telefonou porque está ocupado no trabalho, ou ocupada no trabalho. Às vezes não apareceu porque aconteceu um problema, uma emergência, mas ela não vai, assim, a janela traumática da rejeição, a janela killer da rejeição vai fazer com que ela interprete tudo isso como abandono. Essa pessoa que tem raiz de rejeição entra na igreja e nenhuma igreja é boa. Todas as igrejas são ruins, porque o pastor nunca vai dar atenção suficiente que ela precisa. As pessoas da igreja vão sempre falhar com ela, porque ela tem uma expectativa surreal das pessoas. É um buraco negro que está no coração, então nada supre. E as pessoas, por mais que deem, ela ainda não é suficiente. Ela vai assim, e vai perpetuando esse distúrbio, porque ela vai ser disfuncional quando adolescente, vai ter relacionamentos disfuncionais quando adulta, e quando mais madura, ela vai ser aquele tipo de mãe, de sogra possessiva, com medo de perder o filho, porque na verdade é um sentimento de rejeição, e o casamento do filho lá no inconsciente é um abandono também. Então você vê que vai afetar todo o nível, vai afetar o teu relacionamento com Deus, porque você não vai conseguir enxergar Deus como Abba, como Pai. Eu tive que cair nessa realidade de entender que eu nunca tinha me colocado no colo de Abba Pai, porque você não confia, porque a figura de autoridade, algumas vezes, como foi no meu caso, a figura de autoridade não te deu aquilo que você precisava, então você transfere para as outras figuras de autoridade essa carência ou esse bloqueio. No meu caso, era bloqueio. Alguns é a carência, outros é o bloqueio. Então, eu vou falar de algumas características do rejeitado, mas eu quero falar de duas pessoas e como elas se comportaram como rejeitados emocionais. Só que antes de falar dessas duas pessoas, presta atenção que os doentes, eles se aproximam de pessoas justamente que vão feri-los, porque são também pessoas com problemas emocionais. Os doentes se atraem. Como que eu posso fazer essa afirmação? É só você ver que quem gosta de falar mal dos outros vai se aproximar de quem gosta de ouvir. E quem gosta de ouvir é porque também fala. Então você vai sempre se aproximar de pessoas semelhantes a você. E os doentes vão sempre, e um vai alimentar a doença do outro. Agora, a boa notícia que eu tenho é que todos nós somos doentes, que todos nós precisamos ser restaurados, e Jesus diz que ele veio para os doentes. Então, ótima notícia para todos nós, né? O desafio é a gente aceitar a restauração emocional. Não é todo mundo que tem problema com a rejeição. Você pode ter outros problemas, mas eu digo para você que a partir do momento que nós saímos do Éden, nós temos distúrbios emocionais que precisam. Nós não temos só problema com o pecado. Você tem muita facilidade de saber que você tem um inimigo que se chama Satanás. Você tem muita facilidade de saber que você tem um problema que é a tua carne e que é o pecado, que você vai lutar pro resto da vida com o pecado. Enquanto você estiver vivo, você vai lutar contra o pecado. Agora, parece que todo mundo tem problema de aceitar que todo mundo tem problemas e que precisa ser restaurado, alguns em uma área e outros em outra. Então deveria já ser um ponto de partida você saber que as outras pessoas também estão em momento de restauração, e elas
Por isso que você não tem que ter grande expectativa em cima de ninguém, porque com certeza as pessoas vão te frustrar da mesma forma que você frustra. Uma pessoa rejeitada, que tem raiz de rejeição, pode ser aquele pai desconectado, que é um workaholic, porque ele precisa da aprovação e do elogio, ele precisa de grandes realizações para se sentir bem. Então ele lança essa raiz de rejeição no trabalho, ele lança descompensando no trabalho, ele lança ou ela no consumismo, porque dá prazer, supre um buraco que está aqui, temporário. Só que quando chega com a sacola em casa, já acabou a satisfação. São tipos de suprimento que você vai procurar, e quando adolescente carente, é quando ele, pela necessidade de aprovação que eles têm e de aceitação, é quando eles entram nas drogas ou nas bebidas. Por quê? Porque os amigos estão lá, então para ele ser aceito, para ele ser aprovado pelo grupo, ele vai cair nas drogas ou nas bebidas. Só uma questão de aceitação, de aprovação, de carência. Então você já está vendo que a carência ela destrói grandes projetos. E quando você olha para a história de Davi ele tinha rejeição, o seu pai, você vê os seus irmãos. É só você ler a história de Davi, como ele foi rejeitado pelos irmãos, como ele foi rejeitado, assim, o pai nem lembrou que ele estava pastoreando. Ele foi rejeitado pelo próprio inimigo, por Golias, falando: quem é você? Você não tem nem altura, nem força, você não é nada diante de mim. Mas Davi, ele sabia quem ele era. E no momento da perseguição, quando ele estava no deserto da Judéia, está escrito que 400 homens foram procurar Davi. E está escrito sobre esses 400 homens que eram homens endividados e rejeitados pela sociedade. Você vê que eram 400 na mesma condição, por isso que eu digo que os doentes se aproximam. Cuidado, analisa se quem está do teu lado não está alimentando a tua raiz de rejeição. Você precisa, não estou falando para você abandonar ninguém, eu só estou dizendo que é para você não ouvir tanto, não aceitar tantos conselhos de quem alimenta ou, por exemplo, vou te dar você entra na igreja, você se aproxima de um grupo bem tóxico, que só fala mal da igreja, só fala mal do pastor. Não é esse tipo de grupo que você precisa ficar. Esse tipo de grupo é doente, porque o sadio, se essa igreja não é para mim, ele sai. Agora, aquela pessoa que é tóxica, ela fica falando mal e contaminando a muitos. Então você se afasta. Você tem que se afastar, porque ele vai estar alimentando em você, porque você vai estar olhando pela tua janela distorcida e você vai interpretar que o pastor não te ligar diariamente, você vai interpretar como um abandono e como uma rejeição. Enquanto que se você pensasse de uma forma sadia e você questionasse: espera aí, o pastor tem a mim e mais quantas ovelhas para cuidar, e ele ainda tem a família dele, não dá para ele me ligar todos os dias, não dá para ele me dar a mesma atenção do dia que eu cheguei aqui na igreja. Então, quando você começa a duvidar desses pensamentos, você começa a entrar numa linha de sanidade. Senão se você continuar andando com essas pessoas, você vai simplesmente ser destruído por essas pessoas. Mas eu disse que eu ia falar de duas pessoas rejeitadas que se casaram. E essas duas pessoas, eu vou ler algumas características das pessoas que têm raiz de rejeição para ver se você se encaixa nelas. Eu estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui um comentário aqui. Sim, depois eu vou falar sobre isso. Quando a gente pensa em Jacó era um herdeiro, um príncipe de Deus e tinha promessas, mas ele não se comporta como tal. Ele tinha um pai e uma mãe abençoados. Ele tinha Isaac e ele tinha Rebeca como pai e mãe. Puxa, Isaac, o filho da promessa, um homem de Deus, Rebeca, uma mulher de Deus. Qual era o problema de Jacó e de Esaú naquela casa?
Bom, primeiro que Rebeca, sim, tinha muitos problemas emocionais. Ela veio de um lar totalmente, não dá tempo de eu analisar a vida de Rebeca toda aqui, mas ela tinha um lugar, ela tinha uma casa onde não tinha afeto, onde tinha muita rejeição. E Rebeca, ela entrou num casamento apaixonada, ela se apaixonou pelo marido, ela tinha um marido apaixonado, então tinha tudo para dar certo. Mas Rebeca tinha uma criança ferida dentro dela, Rebeca tinha ela era uma órfã emocional. E os órfãos emocionais, eles têm esse buraco negro. Como eu disse, eles precisam de aceitação, eles precisam o tempo todo. O órfão emocional, ele precisa de uma atenção que ninguém consegue dar. Você precisa primeiro ser restaurado para depois os teus relacionamentos ficarem saudáveis. Quando Rebeca, ela se casou, quando os filhos nasceram, logo você vê um distúrbio ali, tanto em Isaac, que mostrou que ele tinha predileção por Esaú, simplesmente uma questão de temperamento. Esaú era um cara extrovertido, que caçava, cozinhava para o pai, então parecia que ele era mais legal que Jacó, que era quietinho, simplesmente uma diferença de temperamento. Mas ele deixou claro isso, Isaac, qual era a predileção, pronto, Jacó já tinha uma raiz de rejeição. E Rebeca, como eu disse, veio de um lar disfuncional, ela começou a mostrar que ela tinha mais identificação com Jacó. Isso foi estopim para todos os conflitos familiares naquela família. Agora, quando Jacó vai casar, ele casa com uma mulher que veio do mesmo ambiente que Rebeca, com Raquel. O pai de Rebeca era o irmão de o pai de Raquel era irmão de Rebeca, e ele era o cara, sabe aquela pessoa que destrói? Como uma criança ela é destruída? Como eu disse, por falta de elogio, excesso de crítica, com violência verbal, violência emocional, violência física, e assim foi a vida de Raquel. Raquel casa com Jacó e ela tem 2 filhos. Na verdade, Raquel, ela era uma criança ferida. Ela se comporta como uma menina birrenta. Quando ela viu que ela era estéril, ela começou ela falou para o marido assim, me dá um filho ou eu morro. Mas peraí, qual que era a responsabilidade do marido? O marido estava até tentando, mas não é por aí, não era ele não é Deus. E ele mesmo falou para ela, peraí, eu não sou Deus. Gente, quando você tem uma raiz de rejeição, você lança sobre os outros um nível de expectativa que ninguém pode suprir. Todo mundo vai te decepcionar, todo mundo vai te frustrar. E foi isso que aconteceu com com Raquel. E sabe o que aconteceu com Raquel? Raquel, ela morreu precocemente. Ela morreu, foi a amargura do coração dela. Foram os distúrbios emocionais dela que fizeram com que o projeto de Deus fosse abortado. Ela era uma mulher bonita, amada pelo marido, mas ela não conseguia enxergar isso. A rejeição distorce toda a realidade. Então ela não conseguiu enxergar a beleza do casamento dela, ela não conseguiu enxergar os 2 milagres que Deus deu para ela, que ela era estéril e ela não teve um filho, ela teve 2 filhos. Quando você tem raiz de rejeição, você só consegue enxergar o que você não tem. Você não consegue valorizar, curtir aquilo que você tem. A sua visão ela é totalmente distorcida. Por isso, Rebeca ela teve um filho, e eu disse que o rejeitado ele deixa um legado e um legado para os seus filhos, ou para os seus filhos espirituais, ou para os seus filhos literalmente. No caso de Raquel, ela teve o primeiro filho, José, e eu disse, você consegue enxergar? À tarde eu falei, você consegue enxergar a raiz de rejeição em José? É claro que ela transferiu para José. Aonde que eu vejo raiz de rejeição em José? Ele se sentia, o pai dele dava uma roupa melhor que o dos outros, uma roupa com vestes talares, roupas coloridas. Essas roupas coloridas eram uma distinção naquela época, mas ele enxergava isso? Não. Ele ficava, para ele, porque o rejeitado, ele precisa muitas vezes
que alguém seja desvalorizado para ele se sentir valorizado. Então, ele precisava falar mal dos irmãos para ele se sentir mais amado pelo pai. O pai já amava, ele não precisava disso. E o que aconteceu com esse tipo de reação e ação de José? O relacionamento com os irmãos foi ficando cada vez pior. Quem é que gosta de um irmão que delata todas as vezes o que você está fazendo de errado? Então José, ele herdou da mãe dele esse legado da raiz de rejeição. Ele tinha Deus falou com ele, e porque ele tinha que se sentir importante, porque o rejeitado ele vai tentar compensar com sucesso. Nada de mal você querer o sucesso, mas você ter uma necessidade neurótica de sucesso para se sentir amado, aí que está o mal. Então ele tinha uma necessidade neurótica de sucesso, de aprovação, de elogio. Por isso ele corria atrás de falar mal dos irmãos para ficar sempre bem na fita com o pai. Mas ele, em compensação, perdeu o relacionamento com os irmãos. Então José, ele tinha essa raiz de rejeição. Eu estou falando da raiz de rejeição, mas eu vou falar como que a gente pode eliminar essa raiz de rejeição. Vou falar algumas características do órfão emocional e como eliminar. E então Rebeca teve o segundo filho. E o segundo filho você conhece como Benjamim, porque foi assim, é assim que Jacó fez a intervenção para que o seu filho chamasse. Porque uma pessoa que tem raiz de rejeição, ela nunca é feliz. E ela pode cair no extremo da amargura. E Raquel era uma pessoa amarga. Veja o nome que ela deu. Quem é que vai pegar uma criança no colo, linda, vai pôr no colo e vai chamar? Você vai chamar Benoni, filho da minha aflição. Puxa, todo dia ela ia falar filho da minha aflição, filho da minha aflição. A Jacó não aguentou não, falou, não, você não vai chamar filho da minha aflição não, você vai chamar, o meu filho vai chamar Benjamim, filho da destra de Deus. Então, cuidado, verifica, começa a se mapear, como que são os seus relacionamentos. Eu queria dizer para você que, como eu disse, todo mundo tem um tipo de distúrbio, de carência, ou é raiz de rejeição, ou qualquer outro distúrbio. Então, se todos nós precisamos ser tratados, você já tem que zerar, porque uma pessoa que tem raiz de rejeição, ela se ofende com uma facilidade incrível. Tudo ela interpreta como ofensa, como abandono. Como é que você vai amenizar isso? Você vai amenizar e minimizar na sua vida. Tem que proteger o seu coração. Puxa, aquela pessoa, ela com certeza ela não quis dizer isso para mim. Com certeza, eu acho que eu estou interpretando supervalorizando e interpretando errado. Você tem que começar a se questionar. Você tem que colocar a lente certa, porque a rejeição, ela é como que um óculos com uma lente distorcida, que distorce toda a realidade. Você precisa tomar a decisão de colocar o óculos certo, que é você se ver como Deus te vê. Então, se você precisa de palavra de aprovação, comece a escutar as palavras de aprovação de Deus para você. Quais são? Que você é o tesouro particular dele, que ele te conhece. Você não é qualquer pessoa. Ele te conhece antes que você nascesse. Ele já te chamava pelo nome. Ele tem um plano e um propósito para você, que se ainda não acontecer, vai acontecer. Então você diz, ainda não aconteceu o plano de Deus e eu quero colaborar para que isso aconteça. Eu me abro para o sobrenatural de Deus. Se até aqui a minha vida não foi boa, eu creio num Deus que restaura. Não é você ficar supervalorizando, se vitimizando. O meu pai não me deu carinho. Tá bom. O meu pai não me deu carinho, de verdade. O meu pai não me deu carinho. Mas aí eu comecei a analisar. Ninguém dá aquilo que não tem. O meu pai não recebeu carinho. Então o ciclo vicioso quer dizer que então, porque o meu pai não me deu carinho, e então eu não recebi carinho, eu também não vou dar carinho. Esse é um ciclo vicioso. Eu tive que quebrar, tomar uma decisão de quebrar. A decisão de quebrar foi primeiro com o meu próprio pai. É difícil você começar a beijar e abraçar uma pessoa que você nunca beijou e abraçou. Então eu não comecei pelo beijo, pelo abraço. Eu comecei pelo diálogo. Eu não dialogava com meu pai, porque ele não falava com a gente. Então eu não falava com meu pai. E de repente eu comecei a falar pequenas frases com meu pai.
Daqui a pouco eram frases maiores com ele. Daqui a pouco era um diálogo com ele. Daqui a pouco eu comecei a falar de sonhos e de projetos. E daqui a pouco, quando eu digo daqui a pouco, foi tudo muito progressivo. Eu comecei a dizer tchau, pai, eu já não dizia mais. Ou depois eu comecei a dar um beijo na hora que eu saía. E assim eu fui quebrando. E quando eu quebrei, isso na minha vida também foi quebrado como mãe, como avó, esse bloqueio em relação a toque. Nós precisamos de toque. Por isso que a quarentena tá difícil, não é? Nós somos pessoas que precisam de toque. E eu quero ler algumas características de órfãos emocionais e eu quero também ler o que vocês vão colocar aqui, mas eu quero dizer para vocês, ó, que eu vou ficar atenta ao horário para eu interromper, para eu não ser mais cortada sem gravar, tá bom? Então, olha só as características do rejeitado. Um órfão emocional, porque um rejeitado é um órfão emocional. Um órfão emocional sempre se sente sozinho, mesmo quando cercado de pessoas. Um órfão emocional nunca se sente seguro. É um sentimento de insegurança absurda. E quando se trata então de relacionamento marido e mulher, namorado, piora essa insegurança. Então você tem que saber que a culpa não é da pessoa com quem você está se relacionando, é da sua insegurança, porque tudo é uma ameaça de abandono. Como essa dor foi muito violenta, então você não quer que essa dor se repita. E você tenta fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas na hora que você está tentando fazer de tudo, você está destruindo o relacionamento. Porque por sua insegurança vem ciúmes em demasia, vem uma perseguição à pessoa que você ama, tipo assim, onde você está, o que você está fazendo, com quem você está falando, e é por aí. Então o órfão emocional, ele se sente sozinho, ele se sente inseguro, ele tem relacionamentos disfuncionais, tem uma necessidade neurótica de agradar a tudo e a todos, e eu digo que é impossível agradar gregos e troianos, é impossível. Então se você vai se cansar, você vai se esgotar, porque não dá para agradar a todo mundo. E você, nessa busca de agradar a todos, você vai passar por cima de você mesmo, você vai se tornar um capacho. E eu vou falar o que Deus fala pra gente em relação a sermos curados da rejeição. Então, os órfãos são pessoas que desconfiadas, vivem sempre na defensiva, tem uma necessidade, nunca ele pode estar errado. Ele quer sempre ter uma justificativa para o seu erro, sempre, sempre, porque ele precisa de aprovação o tempo todo e ele fica na defensiva de sempre dizer que ele está certo. E ainda ele precisa da aprovação e do reconhecimento. Além de tudo, um rejeitado, ele tem um outro problema. Ele também, ou ele é uma pessoa, lembra que eu disse de insensível e sensível? Ele é uma pessoa, às vezes ele se torna uma pessoa ainda nesse pêndulo de insensível e hipersensível e insensível. Qual é o normal? Qual é o sadio? Você ser sensível. Agora vamos para outro tipo de pêndulo. É uma pessoa impermeável e completamente impermeável e uma pessoa super permeável. O equilibrado é ser permeável. O que é impermeável e super permeável? O impermeável é uma pessoa que rejeita tudo, ela não deixa que nada entre, nenhum tipo de afeto, ela tenta se desconectar, ela não é afetuosa com ninguém, não gosta de toque, ela não recebeu e ela perpetuou, então ela se tornou impermeável. Ela não é sensível a nenhum tipo de manifestação. Agora, a pessoa permeável é aquela que, como uma esponja, ela absorve tudo. Ela absorve as dores com intensidade, ela absorve as palavras que ela interpreta, hein? As palavras com intensidade. E ela fica como uma esponja cheia de água parada,
que apodrece, aquela água parada vai apodrecer. Então, você não pode ser nem impermeável e nem super permeável. Você precisa ser só permeável. Você recebe, você filtra. Não é toda ofensa que você vai receber, não é toda crítica que você vai receber, só aquelas que têm fundamento. Você não vai ser destruído por qualquer tipo de palavra que você interpreta como uma crítica, que na verdade nem é. Quando uma pessoa fala, sei lá, ela vai falar que aquilo está fora do lugar, você já vai dizer, você vai interpretar, a pessoa só estava dizendo que está fora do lugar, daqui a pouquinho eu vou te ajudar a arrumar. Você já vai interpretar como diz que aquela pessoa está dizendo, que é o seu marido ou a sua esposa, que você é relaxada, que você não faz nada na vida. Na tua cabeça já virou isso. A pessoa, eu estou dando um exemplo, é o primeiro que me veio na cabeça. Ela disse, aquilo ali está fora do lugar, depois eu te ajudo a colocar. Falou numa boa, até num sentido de colaboração, mas você já interpretou, você está dizendo que eu fico o dia todo em casa e que eu não faço nada, e que você está dizendo que eu sou relaxada, você está dizendo que eu não faço nada direito. Aí a pessoa que falou fica sem entender a reação. São reações que você não consegue entender, porque são reações baseadas em uma interpretação doentia, por causa da raiz de rejeição. Então, o que eu tenho que fazer para sair desse quadro? Primeiro, você precisa saber que você tem uma história, que você não tem o que fazer a respeito daquilo que já passou, mas você tem muito a fazer a partir de hoje. Você pode reeditar a tua história, não é mudar, não é cancelar, não é apagar, mas é você tirar a força daquela dor que você recebeu e você ter a certeza que você tem um Deus que te ama, que tem um plano e um propósito para você. A hora que você começar a se sentir segura desse amor que Deus tem para com você e de que Ele não errou na tua história, que você tem uma história que Ele não errou na tua história, então você vai dizer, bom, Ele não errou na minha história, eu ainda não vivi o melhor da minha história e eu vou fazer de tudo para eu viver o melhor da minha história. Essa é uma forma, é o primeiro passo que você tem que tomar, entender o amor e o propósito de Deus por você. Segundo passo para você sair da raiz de rejeição, é você se amar, é você se valorizar. Você não é um capacho para todo mundo passar por cima. Você é uma pessoa valiosa, importante. Você tem talentos naturais e espirituais. Começa a listar o que você sabe a teu respeito de bom. E talvez você tenha dificuldade de lembrar. Bom, então começa a lista desse jeito. Bom, as pessoas dizem que eu sou bonita, mas eu não me sinto bonita. As pessoas dizem que eu sou talentosa, mas eu não me sinto talentosa. Começa a dizer o que os outros dizem a seu respeito. E depois aceite. Porque o sentimento de desvalor da raiz de rejeição é tão forte que você não consegue aceitar os elogios. Você acha que não é verdade. Saiba que é verdade. Então, primeiro, escreve isso. O que as pessoas dizem a teu respeito. Agora, eu vou escrever o que Deus diz a meu respeito. Eu sou uma princesa, eu sou importante, eu sou tesouro particular do Senhor. Ó, já fez uma lista do que os outros dizem a teu respeito, do que Deus fala a teu respeito. Começa agora a ter uma intenção de verdade, de enxergar as frases das pessoas, interpretando de uma forma, não através da janela da rejeição, através de uma plataforma de janelas sadias. Como é que eu vou fazer isso? Duvidando daqueles pensamentos. Será realmente que essa pessoa quis dizer isso? Ou eu que interpretei errado? Você tem que se questionar. É o famoso duvidar, criticar e determinar. Então, eu estou dando pequenos passos para você começar a se libertar dessa raiz de rejeição. Veja como é que Jesus chegava perto das pessoas para eliminar. Olha só, ele é um Deus de toque. O que um leproso? Um leproso na época de Jesus tinha que ficar bem separado, e separado dos familiares, dos amigos, porque é uma doença contagiosa e ninguém queria chegar perto e muito menos tocar. Quantas vezes Jesus curou as pessoas com a palavra, seja curado, e a pessoa
foi curada. Mas teve um leproso que Jesus, ele chegou lá em Marcos capítulo 1, ele chegou perto de Jesus e ele estava coberto de lepra. E esse leproso, Jesus, ele simplesmente, ele tocou. Sabe o que é tocar no leproso? Jesus tocou. Jesus não precisava tocar no leproso. Jesus viu a necessidade de toque daquele homem. E eu sei que o rejeitado tem essa necessidade de toque. E você saiba que o Senhor te toca. O Senhor toca você. Todo toque que você não recebeu, Ele toca você no teu coração. Ele toca na tua alma. Ele está tocando em você agora com essas palavras. Você veja também como que é a cura do rejeitado. Quando ele chegava perto, quando ele chegou perto de Gideão, o que ele falou? O que Gideão precisava, um elogio. Ele disse, homem valente, é com você mesmo que eu conto. Com a mulher samaritana, que ela era rejeitada, o que Jesus fez? Mandou os discípulos comprarem pão para ele ficar e mostrar para aquela mulher, para ter um diálogo com aquela mulher, e mostrar para aquela mulher que ela era importante, que ela era amada. Ele deu o que aquela mulher precisava. Então, tenha certeza, o Senhor vai dar. Ele dá aquilo que você precisa. Você só precisa abrir o teu coração. E precisa tomar algumas atitudes em relação à tua vida para você se amar a ponto de não mais ser um caçador de migalhas. Você não precisa ficar num relacionamento tóxico. Você não precisa ficar monitorando a pessoa que você ama para saber onde que ela está, onde que ela não está. Quem tiver que deixar, que rejeitar, que abandonar, vai fazer, você monitorando ou não. Se ame, não se desvalorize, não seja capacho, porque uma pessoa que fica disponível demais, ela não é valorizada. Então, é só você se amar. Eu não vou, mesmo que seja difícil no início, eu não vou. Se eu telefono 10 vezes, eu vou telefonar 2. Vai caindo o número de telefonemas. Eu vou suprir a minha carência de outra forma. Eu vou ler a palavra e vou ver o que Deus fala a meu respeito. Eu vou ler de novo a lista de quem eu sou, dos valores que eu tenho. Coloca um plano, um projeto para você fazer. Se concentre nesse plano, nesse projeto. Enfim, são muitas coisas que você pode fazer para você se livrar dessa raiz de rejeição. Vamos lá. Passos. Vou ler para vocês maneiras de você eliminar a sua rejeição. Vamos lá? Então, os seus passos para se amar. Vamos lá. Se amar. Aceitar. Primeiro, se amar. Como é que eu me amo? Me valorizando. Como é que eu me valorizo? Listinha. Segundo, aceitar o amor de Deus e prestar atenção que você está aceitando o amor de Deus. É fácil dizer, eu aceito o amor de Deus, ele me ama, você canta, ele me ama. Então por que você está se desvalorizando tanto? Você tem esse direito de se desvalorizar? Ele te ama, ele fez um grande plano, um grande projeto para você. Se afaste de pessoas tóxicas, de relacionamentos de codependência, analisa. É possível você transformar um relacionamento de codependência num relacionamento, você não precisa abandonar a pessoa, é só você mudar a forma que você via esse relacionamento. Um relacionamento de codependência para um relacionamento saudável. Você sabe o que vai acontecer? A pessoa que tem raiz de rejeição, ela espera que os outros mudem e que os outros sejam responsáveis por tudo. A maior e melhor mudança é você. Faça um projeto. Eu quero mudar a minha forma de ver. Eu quero reeditar essas janelas, aquilo que é assunto para outra live. Não vai dar tempo. Estou aqui de olho para não ser cortada e já vai daqui a pouquinho ser cortado. Então, realmente você saber que uma pessoa modifica todo um ambiente. Veja José, de rejeitado. Ele não mais lançou uma expectativa, ele sabia que os irmãos dele eram tão problemáticos quanto ele. E quando ele chegou a essa conclusão, ele não esperava mais, ele não esperou que os irmãos melhorassem para ele mudar. José mudou.
Ele não esperou que os irmãos viessem abraçá-lo. José foi abraçar. É só você ler a história de José. Ele não esperou que os irmãos que produziram a ferida viessem beijá-lo. Ele beijou. Ele não esperou que os irmãos o aceitassem. Ele aceitou os irmãos. José apareceu na frente dos irmãos como um homem seguro, suprido. Ele entrou num relacionamento, ele casou e ele teve filhos, Efraim e Manassés, saudáveis. Ele deixou um legado de saúde emocional, saúde espiritual. José afetou toda uma nação, porque ele se deixou ser curado. Você está entendendo o que eu estou falando? Então não espere os outros melhorarem, não espere que os outros mudem. Mude você e surpreenda as pessoas. Quando você mudar, tudo ao teu redor vai mudar. E não espere muito dos outros, porque os outros estão em construção da mesma forma que você. Os outros têm história por detrás do comportamento deles, da mesma forma que você tem uma história. Todos nós temos histórias, todos nós temos bagagem, e nós temos que amar uns aos outros, nos suportar, como está escrito na palavra, levar as cargas uns dos outros. Enfim, nós precisamos ser mais condescendentes conosco e com os outros. Eu vou ler só a última coisa para a gente poder, para eu não ser cortada na live e perder a live para quem não assistiu. Oi, querida. Mariane, você precisa fazer o luto. Sabe como é que você faz o luto? O luto, você, ao invés de você ficar fixado no momento da morte, você precisa se fixar nos momentos bons que você teve com ela. E agradecer a Deus pelo tempo que Deus deu à sua mãe, que deu para você viver com a sua mãe. Então se fixe nos momentos bons que você teve com ela e não na perda. A perda é dura, a separação é duro, mas você precisa elaborar a dor. Não vai... Sabe como é que a gente celebra uma pessoa que nós amamos muito? Nós celebramos vivendo, e vivendo da melhor forma possível. Sabe como é que eu celebrei, como eu celebro a minha irmã, a minha melhor amiga que morreu? Eu celebro a minha irmã trabalhando justamente com o que eu estou fazendo agora, com gestão emocional. Eu não pude ajudá-la e ela sucumbiu emocionalmente. Mas ao invés de eu ficar doente e ficar remoendo a dor, eu decidi celebrar a vida da minha irmã ajudando outras pessoas, justamente aonde ela foi derrotada pela vida, nas emoções, porque naquele tempo ninguém falava sobre emoções, a igreja não falava sobre emoções, ninguém falava sobre emoções. Então eu digo para você, a melhor forma de celebrar a tua mãe, faça o que ela teria orgulho de você fazendo. Celebre a vida da sua mãe, tá bom? Então que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que você se fortaleça. Anote, se você não conseguiu anotar, assiste de novo, anote os passos que você precisa para você poder sair e começar a reeditar a sua história, para você ter um presente muito frutífero e ter um futuro fantástico com o futuro que Deus preparou para você.